Então, após falar sobre as 3 instâncias, né, da estrutura da mente, né, da alma, do id, ego e superego, vou dar continuidade esse outro vídeo, porque agora eu tenho que ter muito cuidado com os vídeos, porque eu não posso me estender muito, eu não consigo postar todo o vídeo, ele sempre vai faltando alguma coisa. Aí agora eu tô dividindo. Sim, antes de falar, né, como eu já anunciei, que vou falar das neuroses, das psicoses, antes eu queria falar em alguma coisa que eu venho refletindo há algum tempo. Assim, depois de estudar doenças, né, essas doenças mentais, transtornos mentais, estudar comportamento, né, a nossa personalidade, essas coisas da área das humanas, psicologia, social, essas coisas que a gente vai, né, é tipo assim, uma cadeia, né, a gente vai descobrindo coisas. Aí eu tava pensando assim, eu tava refletindo, a gente cura uma doença, né? Uma pessoa, eu, você, qualquer pessoa. E, na verdade, será que a gente cura a pessoa? A gente pensa no sentido de pessoa, porque nada vem do nada, assim. Uma doença, até uma gastrite, né? Uma doença assim, que não é da mente, mas por incrível que pareça, a mente tem muita coisa a ver, né? Porque é a mente que vai controlar você na sua alimentação, é a mente que vai controlar você para regular o seu sono, é a mente que vai lhe conscientizar que você tem que evitar certas coisas que fazem muito mal, né, ao estômago, né, que fazem mal, na verdade, fazem mal ao intestino, ao fígado. E é a mente que vai regular tudo isso aí, que vai lhe conscientizar, né? A conscientização vem a partir da mente. E muitas doenças assim, a gente nem imagina, mas ela teve início na mente. Quando a gente vai se aprofundando cada vez mais, a gente vai descobrindo isso. Então, não seria bom a gente pensar antes de curar a doença, curar a pessoa? Assim, no sentido de ter mais consciência, no sentido de se posicionar como realmente é, né? Um ser humano frágil, muito forte em umas coisas e muito frágil em outras coisas, né? E muitas doenças a gente pode evitar. Depois de uma certa experiência na vida, que se chama também maturidade, né? A gente vai ver que muitas coisas poderiam ter sido evitadas e só traria benefício para nós. Pessoalmente, eu não quero falar de mim, pessoa, eu prefiro falar, né, das coisas que eu quero ser útil, mas eu vou ter que falar disso. Eu mesma, depois de um certo tempo, eu descobri que a gente tem que suplementar. A gente vai envelhecendo e o metabolismo vai ficando lento, o nosso corpo não vai mais produzindo as nossas vitaminas a tempo e a hora, mesmo que a gente tenha uma boa alimentação, por causa do metabolismo lento, o processo de sarcopenia, que começa aos 50 anos, né? E que a gente entra nesse processo a partir dos 50 anos e perde musculatura, né? A gente começa a perder musculatura. Eu só vim entender realmente esse processo quando eu comecei a me interessar por suplementos, por atividade física, né? Porque a gente sabe que o equilíbrio humano está na mente e no corpo, não está só no corpo, como muita gente cuida muito do corpo e não cuida da cabeça. E também muita gente que cuida da cabeça e não cuida muito das atividades físicas, do que o corpo físico precisa, né? A gente tem que equilibrar e tem que ter essa consciência.
Depois de uma certa idade, foi que eu comecei a me interessar por atividades físicas, porque antes eu só me interessava por livros, sempre na área das humanas, nunca olhava muito para a área das ciências biológicas, e eu comecei a olhar, porque nós somos também, nós fazemos parte, né? Tem o nosso corpo, a nossa anatomia, tudo, né? E quando a gente vai estudar, no caso, a psicanálise, a gente estuda os neurônios, assim, por onde vai, por onde caminha, os circuitos neuronais, né? Como a gente funciona na mente, na área da mente. Então, eu comecei a olhar o lado da biologia que eu não olhava, né? E descobri, assim, tive essa certeza. Descobrir a gente sabe, a gente não precisa descobrir, a gente sempre sabe. Desde a infância a gente escuta essas coisas. Mas chegou a consciência depois de uma certa experiência na vida, depois de aparecer certas doenças musculares, né, que vai aparecendo com a idade, foi que eu fui estudar a suplementação, fui estudar sobre magnésio, que a gente precisa, né, sobre coenzima, né, a coenzima Q10, sobre o ômega 3, sobre todas essas coisas, a clorela, né, que sobre a imunidade, né, os magnésios, o trionato, o dimalato. Então, eu vi que é sobre isso que eu estou falando. Será que não é melhor curar a pessoa para evitar ter doenças? Era isso agora. Obrigada.